Bom dia, 703. Espero que todos estejam bem. Estão tentando nos fazer pensar que por nossas boas obras chegaremos ao céu. 95 teses. Martin Lutero ou Martinho Lutero. De falar que Deus precisa de rasas indulgentes. Essa música é desse rapaz aqui, João Manô, tese 95 de Martinho Lutero. Mas o que isso tem a ver com a aula de história hoje, professor? Entramos nas reformas religiosas. Deixa eu abaixar o som para continuarmos. Reformas religiosas. Sim, nós entramos na reforma protestante. Reforma protestante. Vou explicar o que foi a reforma protestante. Mas antes, 703. Antes eu gostaria de dar um alô, um bom dia para todo mundo. Então vamos lá. Bom dia, Ana de Castro Dulce. Bom dia, Arthur. Bom dia, Bernardo. Bom dia, Bianca. Bom dia, Dudu. Bom dia, Emanuele. Bom dia, Enzo. Bom dia, Eric Felipe Osório. Bom dia, Eric Henrique. Bom dia, Felipe. Bom dia, Gustavo. Bom dia, Isabela. Bom dia, João. Bom dia, Jorge. Bom dia, Cauã. Bom dia, Lívia Monteiro. Bom dia, Lívia Tsuri. Bom dia, Lucas. Bom dia, Marcela. Bom dia, Maria Eduarda Barroso. Bom dia, Maria Eduarda Gomes. Bom dia, Maria Eduarda Soares. Bom dia, Maria Lúcia. Bom dia, Mariana. Bom dia, Matheus Ávila e Matheus Nascimento. Bom dia, Paulo. Bom dia, Pedro Alves e Pedro Carvalho. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Thales. Bom dia, Tiago. Bom dia, Victor. Bom dia, Vinícius. Bom dia, Wesley. Eu espero que todos estejam bem. Saudade de vocês. Fiquem bem, fiquem tranquilos, fiquem em casa. Reformas religiosas. O que foi essas reformas religiosas, professor? Vou explicar, mas antes eu queria falar a respeito da nossa atividade. Deixa eu abaixar o som aqui, DJ. Da nossa atividade, presta atenção. Atividade História. Hoje, presta atenção. Hoje, 7 de abril de 2020. Olha o horário aqui, são 8h27 que eu tô gravando. Às 13 horas, 1h da tarde hoje, vai abrir na plataforma Positivo uma atividade de história, uma atividade de revisão. Vocês terão de hoje, a partir das 13 horas, 1h, até quinta-feira, dia 9, ao meio-dia, para poder responder. Ok? Beleza? Eu preciso que vocês respondam. Como que vocês vão fazer? Vocês vão imprimir, tá? Vocês vão imprimir o gabarito, ou quem não tiver impressora não tem problema. Quem não tiver, não pode sair de casa, não tem impressora, não tem problema não. Anota o gabarito no caderno, coloca lá 1, a letrinha, 2, exemplo, 1 letra A, 2 letra B, 3, entendeu? Tira uma foto e publica lá na plataforma Positivo, manda pra mim por lá. Não é mais pelo WhatsApp, tem que ser agora pela plataforma Positivo. Combinado? Beleza? Vai ser essa daqui, ó. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu voltar aqui. Entra uma propaganda para atrapalhar o professor. Desconsidera essa propaganda. Não vou cortar o vídeo não, tá? Deixa essa propaganda. Olha o Vinícius ali. Daqui a pouco eu explico por quê. Presta atenção. Aqui, ó. É essa atividade. Vocês vão preencher o gabarito e me enviar. Vai tirar uma foto do gabarito preenchido, pode ser um X, tá? Ou colorir ele da forma que vocês acharem melhor aí. Vai tirar uma foto e me enviar na plataforma Positivo. Até quinta-feira, meio-dia. Presta atenção. Vocês já fizeram trabalho sobre a caravela, já fizeram atividade sobre HQ. Cuidado para não entregar atrasado. Eu não vou aceitar depois de meio-dia. Na quinta-feira, beleza? Ok? Esse aqui é o gabarito, ó. Vocês vão encontrar lá direitinho. Então vamos lá. Reformas religiosas. Crise na Igreja Católica. Lembra que na Idade Média a Igreja Católica
ela monopolizou praticamente a religião e também dominou o meio político. Durante a Idade Média, a Igreja Católica se consolidou como a principal instituição e a maior proprietária de terras da Europa. Por essa razão, além de influenciar espiritualmente a vida das pessoas, ela exercia um poder político e administrativo. Ok? Beleza? Eu mandei o texto para vocês, o texto de revisão. Eu mandei o slide preparado pela professora Kelly, que dá aula para 701 e a 702. E mandei o texto para vocês também, tá bom? Mas quem questionou? Quem falou a igreja está fazendo uma coisa errada, a igreja católica? Foi esse cara aqui, Martinho Lutero. Martinho Lutero foi o cara que questionou a igreja. Esse camarada aqui, ó, esse bonitão aqui. É o seguinte, presta atenção. Ele questionou o poder e o domínio da igreja católica. Mas quem foi Martinho Lutero? Eu vou mandar um link do filme, né? Que é a cinebiografia A Vida do Martinho Lutero. Assista, por favor. Seria o filme que eu passaria em maio para vocês. Se der tempo, né? Se tudo der certo e a gente voltar para a escola, mas a gente tem que ficar em casa, ficar quietinho em casa. Mas no momento certo, se eu puder, eu passo o filme. Mas se não der, até então, assista o filme Martinho Lutero. Lutero, na verdade, o nome do filme é Lutero, que é o sobrenome dele. Vou mandar para vocês o link para vocês assistirem o filme. Fiquem atentos aos links de apoio. Eles são super importantes para o conhecimento de vocês. Martinho Lutero ficou gravado na história por ter sido um monge católico que iniciou um movimento de contestação. Ou seja, ele falou um basta para a igreja. Ele contestou a igreja, ele questionou a igreja, a doutrina da igreja católica. E ele era católico, tá? Lutero não concordava com algumas práticas da igreja na época e procurou realizar a reforma no interior do catolicismo. Ou seja, ele fez um documento com 95 teses. 95 teses são essas daqui, né? São 95 textos para vocês entenderem melhor, ok? E nesses textos ele questionava a Igreja Católica. Ele escreveu 95 pequenos textos questionando a prática da igreja. Ou seja, com a igreja arrecadando boa parte dos impostos e os membros do clero, né, o clero da igreja, administrando amplas regiões, a igreja na Europa administrava muitas regiões, a Igreja Católica. Tornava-se mais difícil o rei ter poder total, aquele poder absoluto, da monarquia absoluta. Então, no mesmo período ali das monarquias absolutas. Então, isso ajudou até a fortalecer as monarquias absolutas. Por quê? Se questionando a igreja, tirando o poder da igreja, o rei teria poder absoluto, né? Teria mais poder político ainda, ok? Então, por esse motivo, alguns soberanos passaram a assumir a administração de muitas dessas regiões, com o objetivo de diminuir a influência da igreja católica, a qual deveria se limitar à orientação espiritual das pessoas. Lembrando, eu coloquei essa música, né? É uma música protestante, tá? Sabendo que a nossa Constituição é laica, presta atenção. As pessoas têm direito de crer e de não crer. Então, as pessoas que creem nas diversas religiões têm todo o direito. Como as pessoas também que não creem, os ateus, têm todo o direito de não crer. Eu coloquei só para vocês entenderem o contexto histórico da reforma religiosa, das reformas religiosas, que tem a ver, né, com quem é cristão aí, com as crenças de vocês. Daqui a pouco eu chego lá. Então, presta atenção. Os reis queriam que a igreja cuidasse só das coisas espirituais e deixasse o poder político nas mãos deles. E além dos reis, a burguesia também estava insatisfeita com a igreja. Então, estavam todos insatisfeitos com a igreja católica. Sim, estavam. A igreja cobrava algumas coisas, e isso era ilegal. Por exemplo, a usura, que eram juros cobrados pela igreja. A venda de indulgências. A igreja vendia para as pessoas, para os fiéis, no sentido, você vai me dar um certo valor, você vai conquistar um pedacinho no céu. Ou seja, prometia coisa que não deveria prometer.
e a simonia também, que é o comércio de objetos sagrados. Então isso tudo era ilegal. E o Martinho Lutero foi o cara que questionou essas práticas da igreja, fez com que Lutero questionasse e tomasse uma atitude. Lembrando que o Lutero era padre, era um monge, na verdade, né? Da Igreja Católica. A atitude de Martinho Lutero fez surgir a Reforma Protestante. Então as ideias de Lutero são as ideias que deram origem à Reforma Protestante. Deixa eu voltar aqui no livro. Vocês têm que pegar o livro sempre, acompanhar comigo e ir observando. Então aqui surgem as reformas protestantes. Primeiro, a reforma... Perdão. Deixa eu reformular a frase. Surgem as reformas religiosas. Primeiro vai surgir a reforma protestante. O que é a reforma protestante? São as ideias de Martinho Lutero que vão protestar contra a Igreja Católica. Ok? Beleza? Deixa eu adiantar aqui. Reforma protestante. Então, no interior da igreja, desenvolveu-se o processo de contestação iniciado por Martinho Lutero, que era alemão, tá? Ou seja, ele era da Alemanha. Ele era membro do clero e professor da Universidade de Wittenberg. Lutero era contra uma série de práticas da igreja, principalmente a venda de indulgências, ou seja, vender um pedacinho do céu. Em 1517, há quantos anos atrás? A matemática... Tempo! 5 segundos, Arthur! 5, 4, 3, 2, 1. Há 503 anos atrás foi feita a Reforma Protestante, em 1517. Revoltado por causa desse tipo de comercialização que seria utilizado para concluir todas as críticas contra a igreja, concluir a construção da Basílica de São Pedro em Roma, ou seja, a igreja estava cobrando para poder construir a Basílica de São Pedro, aquela que o Papa fica, que o atual Papa fica também. Lutero escreveu as 95 teses questionando, tá? Então ele expunha todas as suas críticas à igreja. Então ele criticou nessas 95 teses, a igreja. Nós tivéssemos na escola, eu ia levar para vocês na biblioteca para a gente poder ler essas teses lá. São essas daqui, ó. 95 teses, são textos, tá, gente? Olha aqui, ó. Vou ler o primeiro aqui. Ao dizer, fazei penitência, tá lá em Mateus, capítulo 4, versículo 17. O nosso Senhor e Mestre Jesus Cristo quis que toda a vida dos fiéis fosse penitência. Ele pegou a Bíblia e criou 95 textos questionando a atitude da igreja. Aqui, ó, são 95 textos, ó. Não é um texto muito grande, não. Vocês podem pegar, tem arquivo PDF no Google para poder ler. Eu preciso que vocês leiam para vocês entenderem o que ele estava questionando, ok? Não quero entrar na questão religiosa, tá? Não é meu papel como profissional. Eu tô trabalhando a questão histórica da Reforma Protestante, que é uma divisão dentro da Igreja Católica, beleza? A tese 95, e assim, a que confie que entrarão nos céus antes através de muitas tribulações do que pela segurança da paz. Ok? Depois vocês leiam com calma. Então Lutero, gente, escreveu as 95 teses que expunha todas as críticas contra a igreja e as fixou e pregou na porta da Catedral de Wittenberg. Assim tornou-as públicas. Ele publicou, colocou lá na porta da igreja questionando. O que vocês acham? A igreja gostou da ideia? Claro que não, né? O Vaticano não gostou da ideia. Não gostou. E o que aconteceu com Lutero? Ele foi excomungado pelo Vaticano, pelo Papa Leão X. Ele foi excomungado pelo Papa Leão X. O que é excomungar, professor? Ele foi expulso da igreja, gente. Beleza? E lembrando que ele era agostiniano, tá? Ok? Ele era um monge que seguia Santo Agostinho. Vocês vão estudar Santo Agostinho em filosofia lá no primeiro ano do ensino médio. Beleza? A filosofia cristã. Dando prosseguimento, apesar da oposição da Igreja Católica, Lutero contou com o apoio de parte da nobreza. Então a nobreza apoiou, né? Os reis apoiaram as ideias do Lutero e os burgueses também. Porque ele teve apoio da nobreza e da burguesia. Então vamos lá. Com esses questionamentos do Lutero, com essas 95 teses, surge a Reforma Protestante. Ok?
Então, o que é a Reforma Protestante? É o momento que Lutero vai questionar a Igreja Católica e a partir das ideias, das 95 teses do Lutero, vão surgir outras concepções religiosas. Ou seja, a Igreja Católica ela vai ser dividida. E vai surgir o que, professor? Surgem as igrejas protestantes, beleza? Ouça mais um pouquinho da música, para o professor descansar a voz um pouquinho. Chegaremos ao céu. Estão enlouquecendo ao ponto de falar que Deus precisa de rasas indulgências. Lembrando, eu não estou aqui trabalhando religião, estou trabalhando o contexto histórico das reformas religiosas. Com esse questionamento do Lutero surge a Reforma Protestante. Então a Reforma Protestante surgiu em 1517, com as 95 teses de Lutero. E através da Reforma Protestante vão surgir as igrejas protestantes. Sim, mas quais igrejas, professor? Vai surgir primeiro, é o professor falando rápido. Vai surgir primeiro a igreja luterana. Ó, você sabe que eu falo um pouco rápido. Pause o vídeo, volta para você entender e anotar no caderno ou no livro. É melhor anotar no livro, beleza? Vai acompanhando o livro aqui e faça observação. Faz um risquinho aqui e anota aqui, ó, em cima de interpretando o documento. Então, a primeira igreja que vai surgir com as ideias de Lutero é a igreja luterana. Mas por que luterana? Que vem de Lutero. Por exemplo, vou imaginar que eu criei ideias. É só uma suposição para vocês entenderem, tá, gente? Não é nada egocêntrico não, tá? Vou imaginar que eu criei conceitos religiosos. Então esses conceitos religiosos vão chamar conceitos ronaldianos, entenderam? Né, Arthur? Se fosse Arthur, seria artunianos. Não é mesmo? Se fosse Wesley, seria wesleyanos. Se fosse Mateus, seria mateusianos. Se fosse Rebeca, rebequianas. Né? Se fosse Mariana, maririana. Não é mesmo? Se fosse Maria Eduarda. Ih, agora o professor garranchou aqui. Seria Maria Eduardiana. Enfim, são conceitos que levam o nome da pessoa. Então ele criou as 95 teses, surge a primeira igreja, que é a igreja luterana. Do luteranismo vem de Lutero, ok? Surgem, presta atenção, outras igrejas, outros conceitos. Do luteranismo, né? O luteranismo surgiu, do luteranismo vai surgir outras igrejas por toda a Europa. Lembrando que Martinho Lutero era alemão, então a Reforma Protestante surgiu na Alemanha. O luteranismo vai surgir na Alemanha, mas as ideias do Lutero vai surgir também o calvinismo na Suíça. São ideias criadas pelo João Calvino, tá aqui embaixo aqui, beleza? Aqui, ó, calvinismo e a doutrinação e predestinação. Então surge na Suíça o calvinismo, que vem do João Calvino, e surge na Inglaterra o anglicanismo, que vem do Henrique VIII. Mas quem organizou as ideias, aqui embaixo, aqui, ó, o anglicanismo, foi a filha do Henrique VIII, Elizabeth I, que depois virou rainha da Inglaterra, tá bom? Então, vamos lá. Martinho Lutero publicou as 95 teses. Assim surge a Reforma Protestante em 1517. Dessas ideias de Lutero surge a primeira igreja protestante, que é a igreja luterana. Depois, isso na Alemanha. Vai surgir na Suíça o calvinismo, ok? Ou seja, uma outra igreja, um outro conceito, através das ideias do João Calvino, que baseou nas ideias do Lutero. E na Inglaterra vai surgir o anglicanismo, a igreja anglicana, criada pelo Henrique VIII. Leia o texto com atenção, né? Mas a organização desse conceito foi da filha dele, Elizabeth I. Então, das ideias do Lutero surge a Reforma Protestante. Da Reforma Protestante surgem as primeiras igrejas protestantes. A igreja luterana, a igreja calvina e a igreja anglicana. Dessas igrejas aí, a luterana, a calvina e a anglicana, vão surgir as igrejas de vocês. As igrejas protestantes de vocês hoje. Sim, as igrejas de vocês. Por exemplo, vou citar algumas aqui, tá? Me perdoe se eu esquecer algumas igrejas de vocês, porque são muitas.
Então vão surgir as igrejas protestantes. Alguns exemplos: Igreja Batista, Igreja Presbiteriana, Assembleia de Deus, a Igreja Deus é Amor e diversas outras igrejas. Entendeu? Então, professor, então as igrejas protestantes, né? Essas igrejas que o senhor citou, elas vêm de oposição das coisas que a igreja estava fazendo? Sim, isso lá no século XVI. Entendeu? Das ideias de Lutero surgiram essas igrejas protestantes. São as igrejas de vocês. Mas adivinha o que aconteceu depois? Começaram a surgir as igrejas protestantes. Aconteceu a resposta da igreja católica. Por exemplo, eu mandei um texto para vocês, eu usei um exemplo bem didático para vocês entenderem. Vão imaginar que o Cristiano Ronaldo está jogando contra o Messi. O Cristiano Ronaldo vai lá e faz um golaço contra o time do Messi. Aí o Messi vai lá, presta atenção, pega a bola, coloca no meio do campo, arranca, né? Reinicia o jogo, arranca e faz o gol do Cristiano Ronaldo. Ou seja, a igreja contra-atacou. Ela fez a contra-reforma, a igreja católica. Como ela percebeu que estava perdendo muitos fiéis, a igreja católica criou uma estratégia que nós chamamos de contra-reforma. Então vamos lá, reforma protestante, criada pelo Martinho Lutero. Contra-reforma, criada pela igreja católica. Por isso que são as reformas religiosas, entenderam? Beleza? Então a contra-reforma também é chamada de reforma católica. Então a igreja católica lançou uma reforma chamada contra-reforma, ou reforma católica. A igreja católica reagiu ao movimento protestante, tentando evitar a perda de fiéis e, consequentemente, a diminuição da autoridade papal, que o Papa estava perdendo espaço político na Europa. O movimento de reação promovido pela Igreja Católica diante do avanço das ideias reformistas foi denominado de Contra-Reforma ou Reforma Católica. A Igreja Católica, para não perder fiéis, fez uma grande campanha, que é a Contra-Reforma. Beleza? Então a Igreja utilizou alguns instrumentos na tentativa de reverter e não perder fiéis. Quais foram esses instrumentos? Vocês vão pesquisar. Eu mandei o texto para vocês. Aqui estão alguns instrumentos que a igreja fez para não perder mais fiéis. Vocês vão pesquisar lá. Pesquisem, por favor. Concílio de Trento, o que foi, escreva no caderno. Pesquisem. Companhia de Jesus, escreva no caderno. E Inquisição, ou Tribunal do Santo Ofício, escreva no caderno. É para enviar isso via plataforma, a foto, professor? Não. Mas eu preciso que vocês pesquisem, ok? E no vídeo, nessa videoaula aqui, ó, que vocês estão assistindo, assim que vocês pesquisarem, escreva lá no comentário o que foi. Professor, pesquisei. Concílio de Trento foi isso. Companhia de Jesus e Inquisição foi isso. Entendeu? Beleza? Ok? Eu mandei um meme no texto para vocês. Cadê o meu pastel, Arthur? Cadê o meu pastel, Vinícius? Estamos terminando a aula. Agora eu queria fazer uma bela homenagem para vocês, tá? Na quinta-feira eu vou passar as atividades aqui do livro didático. Eu aviso quinta-feira para vocês, não hoje. Eu preciso que vocês façam a atividade de revisão que eu enviei na plataforma. Então até quinta-feira ela vai ficar aberta até ao meio-dia. Presta atenção. E tem também, quinta-feira tem um teste. Não vale ponto a atividade de revisão e o teste também não. Mas eu preciso que vocês façam com carinho. O que é o teste, professor? São 10 questões de tudo que vocês já estudaram. Então vai abrir quinta-feira, 1h da tarde e fechar 2h da tarde. Vocês terão 60 minutos para fazer o teste. E quem conseguir fazer o teste, eu vou saber que assistiu a videoaula e está acompanhando as minhas aulas. Então quem não conseguir fazer o teste, ou não entrar para fazer o teste, que vai começar às 13 horas, 1h, e terminar às 14 horas, 2h, são 60 minutos de teste. Quem não, eu vou conferir lá depois, na quinta-feira à noite eu confiro. Se eu perceber que vocês não entraram, eu vou ter que fazer contato com os pais de vocês para saber o porquê, tá bom? Eu espero que todos estejam bem. Só para terminar, uma homenagem para vocês. Eu gostaria de mostrar para vocês. Presta atenção aqui. Lembra da HQ? Isso, lembra da HQ? Eu vou lá. Missão Impossível, a narrativa da HQ. Lembra dos Argonautas? E essa HQ foi feita pela Ana de Castro Durso.
Vamos lá. Jazão, eu te darei talismã, mas você terá que completar algumas tarefas. Entre elas, hará um campo de tesouros que cospem fogo e semear neles os dentes de um dragão. Enfim, matar o dragão que guarda o velocínio. Com a ajuda de Medeia, filha de Etes, eles conseguem vencer todos os desafios até que chega a vez de matar o dragão. Ok. Vamos entrar e matar ele, entendeu? E ela responde: claro! Assim foi a história de Ana do urso. A Ana fez o que eu pedi, vocês fizeram também, eu tenho salvo tudo, ok? E agora, em homenagem para vocês, preste atenção. Em homenagem para vocês, olha o Vinícius aqui, ó. Pedi ontem autorização ao pai do Vinícius. Ele tirou foto, ele escreveu autorização, ele tirou foto, eu guardei, tá bom? O pai do Vinícius autorizou a exposição da imagem dele. Olha a obra que o Vinícius fez. Né, Vinícius? Um abraço para todo mundo. As obras de todo mundo, os desenhos, as construções ficaram legais. Gostei muito, tá? Beleza? Então fiquem com homenagem para vocês. Fiquem bem, fiquem em casa. Eu estou com saudade de vocês. Paz para todo mundo. Tchau, tchau.